Voltei do trabalho mais cedo, e encontrei o motivo pelo qual ele nunca trancava o celular. O silêncio me atingiu primeiro, um silêncio pesado e inesperado que não combinava, de forma alguma, com a efervescência usual das tardes de terça-feira em nosso apartamento. Era um silêncio quase ensurdecedor, que parecia engolir qualquer ruído da cidade lá fora, criando uma bolha irreal. Luana, havia chegado em casa muito antes do que Ricardo, meu companheiro, esperava. Uma reunião importante e decisiva, que prometia se estender pela tarde inteira, fora cancelada de última hora por conta de uma emergência de cliente, liberando-me para uma tarde inesperada de folga. Essa folga, que antes seria um fardo de tempo ocioso, eu ansiava transformar em uma surpresa romântica para ele, talvez preparar seu jantar favorito, aquele bife à parmegiana com batatas rústicas que ele tanto adorava. Ou simplesmente aguardá-lo com um abraço apertado na porta e a promessa de uma noite tranquila e acolhedora, longe das pressões do dia a dia. O plano era simples, carregado de um carinho genuíno, o tipo de gesto pequeno que, para mim, era fundamental e mantinha nossa relação acesa e vibrante após 5 anos de convívio constante, 3 deles sob o mesmo teto, construindo uma vida a 2. Ricardo era, para mim, o homem dos meus sonhos, o porto seguro onde eu havia ancorado meu coração, depositando nele toda a minha confiança e meus planos de futuro. Alto, com um sorriso fácil que parecia desarmar qualquer um e olhos que pareciam guardar todas as promessas e segredos do mundo, ele era o parceiro ideal em todos os aspectos que eu poderia desejar. Compartilhávamos risadas que preenchiam o apartamento, planos ambiciosos para o futuro que desenhávamos juntos, e um nível de confiança que eu jurava ser absolutamente inabalável, sólido como rocha. Uma das peculiaridades de Ricardo, que eu sempre encarei com um misto de carinho e uma certa ingenuidade como um sinal de sua transparência absoluta e do nosso amor puro e descomplicado, era o fato de ele nunca jamais trancar o celular. Não tenho nada a esconder de você, meu amor, ele dizia com um beijo suave na testa, sempre que eu ouvia deixar o aparelho sobre a mesa de centro da sala, ou na bancada da cozinha, ou até mesmo ao lado da cama, com a tela acesa, acessível a qualquer um que passasse. Essa atitude, para mim, me enchia de uma sensação profunda de segurança, de orgulho e de uma paz quase infantil. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo por ter ao meu lado alguém tão honesto, tão confiável, tão devotado. Nunca em todos os nossos anos juntos eu sequer pensei em olhar suas mensagens privadas, em vasculhar suas fotos ou em questionar suas conversas. A confiança para mim era um pilar sagrado, a base de tudo que construímos. Eu vivia num pedestal de crença inabalável, sem questionar, sem hesitar. Entrei no apartamento, o som da chave girando na fechadura parecendo absurdamente alto no silêncio envolvente. Deixei a bolsa de trabalho sobre o pequeno aparador da entrada, com um suspiro de alívio e expectativa. O cheiro então me envolveu. Não o cheiro habitual de casa limpa, de meu perfume favorito que eu usava nos lençóis, ou do café recém-passado que Ricardo adorava preparar nas manhãs de fim de semana, mas algo mais sutil, um odor metálico, quase imperceptível, que flutuava no ar, como uma névoa invisível. A luz da sala estava estranhamente baixa, filtrada pelas cortinas pesadas e escuras que Ricardo sempre gostou de manter fechadas, mesmo durante o dia, para criar uma atmosfera mais aconchegante, dizia ele. Meus passos ecoaram no piso de madeira, um som que, na quietude anormal do ambiente, me fez sentir uma intrusa na minha própria casa, uma sombra furtiva em um cenário desconhecido. Olhei em volta, buscando algo fora do lugar, alguma pista que justificasse aquele pressentimento estranho, mas tudo parecia intocado, perfeitamente arrumado, uma imagem de normalidade que contrastava com a sensação de estranhamento. Foi então que meus olhos, quase por instinto, caíram sobre a mesa de centro, que dividia o sofá de linho cinza da moderna televisão de tela plana. Ali, sobre uma pilha de revistas de decoração, o celular de Ricardo repousava. A tela estava acesa, como de costume, brilhando levemente na penumbra da sala, mas o que me chamou a atenção, o que fez meu coração dar um solavanco, não foi a ausência de senha, a qual eu já esperava e que era parte da sua transparência. Era uma notificação estranha com um visual e uma iconografia que não me eram familiares, de um aplicativo que eu não reconhecia, com um nome em letras miúdas e um tanto rebuscadas que mal pude decifrar à primeira vista, Oráculo das Odds. O símbolo que o acompanhava era uma pequena engrenagem dourada, que parecia girar lentamente na tela. Aquilo, por si só, não seria motivo para um alarme imediato, eu tentei me convencer. Ricardo era um entusiasta de tecnologia, sempre testando novos apps e jogos, sempre na vanguarda das novidades digitais. Mas o ícone estava piscando em vermelho,
uma urgência luminosa que destoava da calma da sala, uma urgência que me fez franzir a testa em preocupação. Abaixo do nome do aplicativo, uma mensagem curta em negrito, como um grito silencioso dizia: depósito de R$ 5.000 confirmado. Boa sorte, usuário @shadowgamer73. Meu coração deu um salto não de apreensão imediata, mas de uma curiosidade inquietante que em retrospecto soa quase ingênua. Ricardo não comentava sobre grandes apostas ou jogos de azar. Ele gostava de um bom pôquer com os amigos uma vez por mês, mas eram valores pequenos, apenas para diversão, para manter a tradição. R$ 5.000 era um valor considerável para um jogo, especialmente sem que ele tivesse mencionado, sem um pingo de transparência para a pessoa que compartilhava sua vida. Uma pontada de estranheza me atingiu gelada e penetrante. A confiança que era meu pilar de sustentação começou a tremer em suas bases, como um edifício prestes a desabar. Lembrei-me de conversas recentes sobre as finanças do casal. Ele havia dito, com um tom de preocupação que agora me parecia forçado, que precisávamos apertar o cinto por causa de um investimento que não rendeu o esperado e eu, como sempre, confiei plenamente sem fazer perguntas mais profundas, acreditando em cada palavra sua. Abri o aplicativo, o toque na tela me pareceu pesado, quase como se eu estivesse abrindo a caixa de Pandora. O oráculo das odds era, de fato, uma plataforma de apostas online, mas não das mais conhecidas, não daquelas que se anunciavam abertamente. Tinha uma interface sombria, quase clandestina, com cores escuras e gráficos que piscavam informações rápidas e confusas sobre jogos de futebol obscuros, corridas de cavalos em hipódromos distantes e até mesmo resultados de loterias internacionais. Meu olhar correu instintivamente para o saldo da conta, que parecia oscilar na tela, R$ 15.342, e um histórico de transações que me fez gelar até os ossos. Depósitos e saques que variavam entre centenas e milhares de reais, alguns quase diários, outros com intervalos estranhos. A data da última transação, o depósito de R$ 5.000, era daquela mesma manhã. Aquilo não era um hobby inofensivo. Era outra coisa. Algo sério, algo doentio, algo que ele escondeu de mim. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, um tremor que vinha do fundo da minha alma. Eu nunca havia desconfiado de Ricardo, nunca em 1.000.000 de anos. Ele sempre foi tão aberto, tão transparente, tão entregue. Ou pelo menos, era o que eu acreditava cegamente. A mente de Ricardo sempre foi um enigma fascinante para mim, um labirinto de ideias brilhantes e um humor peculiar que me cativava e me fazia rir em gargalhadas. Agora parecia um mistério sombrio, um abismo de segredos. Ele trabalhava como consultor financeiro em uma empresa de grande porte, e eu sempre o admirei por sua inteligência aguçada e sua habilidade inata com números, com as finanças. Como ele, o homem que eu amava, o homem que eu respeitava, poderia estar envolvido com algo assim? E por que eu nunca soube de nada? Por que eu fui a última a descobrir? Comecei a sentir um frio cortante na boca do estômago, uma sensação de vazio e desorientação que me roubava o ar. Era como se o chão sob meus pés tivesse desaparecido de repente, me deixando à deriva em um mar de incertezas. A cada linha de transação que eu lia, a cada valor exorbitante que saltava da tela, a imagem do homem que eu amava, que eu construía em minha mente se distorcia, se desfigurava diante dos meus olhos, revelando uma versão irreconhecível. Eu vi saques grandes, seguidos de depósitos ainda maiores, como se ele estivesse sempre correndo atrás de um prejuízo, de uma recuperação, em um ciclo vicioso e autodestrutivo. Mas havia também depósitos que simplesmente evaporavam, sem deixar rastro, sem explicações. Eu sabia que não devia, que estava invadindo sua privacidade de forma inescrupulosa, mas a curiosidade, agora misturada a um medo crescente que se enraizava em mim, era mais forte do que qualquer senso de ética ou limite. Deslizei para a tela inicial do celular de Ricardo e comecei a procurar, com os dedos frios e desajeitados, mensagens, conversas. Onde ele poderia esconder algo tão grande, tão complexo, tão sujo? A primeira pasta que me chamou a atenção tinha um nome de trabalho com um cadeado em miniatura. Estranho. Ricardo nunca teve pastas protegidas por senha no celular, nunca precisou. Digitei a data do nosso aniversário, nosso primeiro beijo, o nome do nosso cachorro, Thor. Nada. Tentei o sobrenome dele, o meu, uma sequência de números que ele usava para algumas contas, para as senhas do banco. Após a quinta tentativa frustrada, e com o celular avisando que eu teria mais 5 antes de bloquear o acesso permanentemente, o desespero começou a tomar conta de mim, esmagando-me. Minhas mãos suavam profusamente.
Meus pensamentos estavam acelerados, numa corrida insana e descontrolada como um trem em disparada. De repente, um lampejo, uma inspiração que parecia vir do além. O nome daquele aplicativo de apostas. Oráculo das Odds. Tentei o nome completo. Nada. Tentei apenas a parte numérica do nome de usuário que vi na notificação. 73. A pasta se abriu com um clique suave na tela. E o que eu vi lá dentro me fez cambalear para trás, batendo com força na poltrona da sala. Um choque que me tirou o fôlego. Não eram mensagens com outra mulher, o que já seria devastador. Não eram fotos comprometedoras de noitadas de solteiro. Era muito, muito pior. A pasta trabalho era, na verdade, uma fachada elaborada, uma cortina de fumaça para esconder a verdade. Dentro dela havia centenas de mensagens de texto, áudios e e-mails que revelavam uma teia complexa de mentiras, manipulações financeiras e dívidas estratosféricas. Ricardo não era apenas um apostador compulsivo viciado em adrenalina. Ele era um manipulador financeiro, um golpista em potencial. Havia conversas tensas com agiotas, com pessoas desesperadas por dinheiro que ele explorava, com ameaças veladas e explícitas que me faziam sentir um arrepio na espinha. Ele usava seu conhecimento privilegiado do mercado financeiro para atrair investidores para esquemas piramidais sofisticados, prometendo retornos estratosféricos e reais enquanto desviava o dinheiro para alimentar seu vício desenfreado em apostas. O investimento que não rendeu o esperado era, na verdade, uma dívida colossal que ele contraiu com um desses agiotas, e os R$ 5.000 daquela manhã? Provavelmente a tentativa desesperada de cobrir mais uma aposta perdida, um buraco sem fundo. Havia anexos de comprovantes de depósitos feitos em contas de terceiros, provavelmente laranjas, e planilhas complexas que detalhavam a rede de pessoas que ele estava enganando de forma descarada. Eu li um e-mail com a assinatura Dr. Miller de um escritório de advocacia, informando que a senhorita Almeida, o mesmo sobrenome da advogada do meu primo Bruno, uma coincidência macabra que me fez sentir um arrepio gelado, havia sido acionada por um cliente que teve perdas substanciais. Ele estava sendo investigado por lavagem de dinheiro, estelionato e formação de quadrilha. A ironia era cruel, amarga, um soco no estômago. Aquele homem que se apresentava para o mundo e para mim, como um baluarte da ética que trabalhava com finanças e gerenciava fortunas, estava desmoronando a vida de dezenas de pessoas inocentes para sustentar seu vício e sua farsa. Meu Ricardo. O Ricardo que eu amava com todo o meu ser, que me beijava todas as manhãs com um carinho que agora parecia falso e me prometia um futuro juntos. Um futuro que agora se revelava uma mentira. Ele estava vivendo uma vida dupla. Uma vida secreta e sórdida construída sobre mentiras, onde o dinheiro que deveria ser para o nosso apartamento, para a nossa tão sonhada lua de mel, para os nossos sonhos de construir uma família, estava sendo drenado por uma doença silenciosa e destrutiva. O motivo pelo qual ele nunca trancava o celular não era transparência, não era amor, não era confiança. Era uma confiança cega na minha ingenuidade, na minha falta de malícia ou talvez na minha falta de curiosidade. Ele achava que eu nunca procuraria, nunca desconfiaria de nada. E ele estava certo, até aquele momento fatídico, até a notificação vermelha. A notificação piscando em vermelho era um grito de socorro do próprio destino, uma rachadura irreparável na sua fachada perfeitamente construída. Meus joelhos cederam de vez. Caí no chão frio da sala, as lágrimas escorrendo descontroladamente pelo meu rosto, quentes e abundantes, misturando-se ao pânico, à náusea e a uma dor dilacerante que me rasgava por dentro. O silêncio do apartamento agora parecia assustador, um vácuo onde meus sonhos mais profundos se desintegravam em pó. Eu peguei meu próprio celular, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia digitar, os dedos duros e desajeitados. Liguei para Fernanda, minha irmã, a quem eu havia deixado de lado por causa da minha busca incessante e doentia pela perfeição imposta pelos meus pais. Ela atendeu no segundo toque, sua voz carregada de preocupação e um certo tom de alívio por eu ter ligado. Ana? O que aconteceu? Você está chorando? Está tudo bem? Fernanda, eu consegui balbuciar, as palavras se engasgando na minha garganta, sufocadas pela dor e pela incredulidade. Eu encontrei. Encontrei o motivo pelo qual ele nunca trancava o celular. E é muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Contei tudo, entre soluços descontrolados e palavras desconexas, a história se desdobrando como um pesadelo. Fernanda, com sua calma característica, mas com uma voz carregada de raiva e preocupação que me deu forças, me disse: não se mova. Não toque em nada. Tire fotos de tudo que você puder. Eu estou indo para aí agora, Luana. Ligue para a polícia. Você não está sozinha nessa, Ana.
Eu estou com você. Sempre estarei. Enquanto esperava por Fernanda e pela polícia, minhas mãos, antes trêmulas e indecisas, se tornaram estranhamente firmes, movidas por uma força que eu não sabia que possuía. A dor da traição e a raiva pela manipulação foram substituídas por uma raiva fria e uma determinação de aço, uma sede de justiça. Eu tirei fotos de cada mensagem, de cada e-mail, de cada planilha, de cada comprovante bancário. Era como se, de repente, eu estivesse de volta aos tempos de faculdade, coletando dados meticulosamente para uma tese importante. Mas o tema agora era a destruição da minha própria vida, a ruína do meu próprio futuro. Eu, a engenheira civil, a que construía pontes e edifícios, a que sabia edificar estruturas sólidas, via meu próprio mundo desmoronar, mas agora eu tinha as ferramentas, a lucidez e a coragem para reconstruí-lo do zero. O choque da descoberta era tão grande que paradoxalmente me deu uma clareza de pensamento que eu nunca tive antes. A névoa da ilusão havia se dissipado, e eu podia ver a realidade em sua forma mais crua, mais dolorosa e mais libertadora. O tempo parecia ter parado. Cada minuto era uma eternidade de agonia, de processar a avalanche de informações e aterrorizantes verdades que havia acabado de descobrir. Lembrei-me de Ricardo insistindo, com um sorriso charmoso, que abríssemos uma conta conjunta para facilitar o planejamento do futuro, para fortalecer nossa união. Lembrei-me de quando ele perdeu o cartão de crédito e eu tive que arcar com todas as despesas do casal por um mês inteiro, sacrificando minhas economias. Lembrei-me dos presentes caros e exuberantes que ele me dava, sempre com a desculpa de celebrar nosso amor inabalável, mas que agora pareciam subornos. Tentativas óbvias de desviar minha atenção da verdade, de me manter cega e passiva. Ele usava o meu dinheiro, o nosso dinheiro, para alimentar seu vício, sua doença e sua teia de mentiras. Ele não era apenas um apostador compulsivo. Ele era um criminoso calculista, um predador. E o não trancar o celular era o seu jogo de poder, a sua demonstração de controle sobre mim, o seu modo de me fazer acreditar numa falsa transparência. Enquanto eu vivia sob o mesmo teto com um estranho, um lobo em pele de cordeiro. Fernanda chegou em menos de 20 minutos, sua expressão séria, mas seus olhos transmitindo uma força e um apoio incondicional que me deu a coragem que eu precisava. Atrás dela, os dois policiais uniformizados entraram no apartamento, seus rostos impassíveis e profissionais, mas seus olhares atentos e perspicazes. Eu mostrei as evidências, minha voz embargada pela emoção, mas firme e clara. Os policiais começaram a tomar notas detalhadas, a tirar fotos do celular de Ricardo, a catalogar tudo com precisão forense. Aquele apartamento que era o nosso lar, nosso santuário, de repente se transformou numa cena de crime, fria, formal e cheia de uma estranha burocracia. Exatamente às 18h37, a chave girou na fechadura da porta. Ricardo entrou, seu sorriso fácil nos lábios, uma sacola com uma garrafa de vinho tinto na mão, pronto para nossa noite romântica, para a encenação de uma vida que nunca existiu. Ele parou, congelado no batente da porta, ao ver a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Fernanda, os policiais, eu no chão, e a tela do seu celular, agora em minhas mãos, exibindo a prova irrefutável de sua vida secreta, de sua traição. O vinho caiu da sacola, e a garrafa se estraçalhou no chão de madeira com um som agudo, espalhando cacos de vidro e o líquido rubro, que parecia sangue, por todo o piso. Seu rosto, antes tão aberto, acolhedor e cheio de charme, se transformou. Primeiro um choque profundo, depois, uma fúria silenciosa que contorceu suas feições, e por fim, um desespero abjeto e humilhante. Luana, o que você fez? Por que mexeu no meu celular? Ele gritou, a voz rouca, sem se importar com a presença imponente dos policiais. O seu celular? O seu? Isso aqui é a prova de tudo que você escondeu de mim, de todos nós. Eu respondi, a raiva me dando forças para enfrentar o predador. Você não é o homem que eu pensei que fosse, Ricardo. Você é um mentiroso, um criminoso, um manipulador. E o seu celular? Ele estava aberto para mim. Mas a verdade estava trancada a 7 chaves em uma pasta secreta, e o motivo pelo qual você nunca o trancava não era confiança. Era para que eu te achasse transparente, enquanto você me roubava, nos roubava, roubava a todos. Você me fez de idiota, Ricardo. Me fez de palhaça. Os policiais agiram rapidamente e com profissionalismo, pedindo para Ricardo se acalmar e se identificar formalmente. A cena se desenrolou como um pesadelo em câmera lenta, gravando-se em minha memória. Ele tentou negar, tentou inventar desculpas esfarrapadas, tentou manipular a situação, mas as evidências eram esmagadoras e irrefutáveis. As mensagens, os nomes, as datas, as planilhas, tudo ali na palma da minha mão.
O sorriso dele, que um dia foi minha paixão, agora era apenas um flash fugaz de desespero e traição. Ele foi levado algemado, sem sequer me olhar nos olhos, sem um pingo de remorso. Eu permaneci no chão, Fernanda me abraçando com carinho e apoio, enquanto os policiais finalizavam a coleta de informações e provas. A casa estava vazia novamente, mas agora com um vazio diferente, preenchido pela ausência dolorosa de uma mentira. O caco de vidro do vinho brilhava na luz fraca, e o cheiro de alecrim e carne assada havia sido substituído pelo odor pungente e amargo do álcool derramado. Um cheiro de fim de uma era. Os dias e semanas seguintes foram de uma intensidade esmagadora e de uma dor profunda que parecia não ter fim. Depoimentos na delegacia, reuniões exaustivas com advogados, a dura realidade de desfazer uma vida inteira construída sobre alicerces falsos, sobre mentiras cuidadosamente elaboradas. O nome de Ricardo, antissinônimo de sucesso e ética, estampou as manchetes dos jornais locais e dos portais de notícia online. O consultor financeiro de sucesso e homem de família foi revelado como um golpista implacável, um apostador compulsivo que havia arruinado a vida de dezenas de pessoas, incluindo a minha, de forma cruel e calculista. Descobri que as dívidas dele eram astronômicas, muito além do que eu poderia imaginar. Ele havia contraído empréstimos em meu nome, falsificado minhas assinaturas e usado minhas informações financeiras para alimentar seu vício desenfreado. Meu crédito estava comprometido de forma irremediável, minhas economias de uma vida inteira dilapidadas. A casa, nosso lar dos sonhos, estava hipotecada a agiotas. Era um cenário de ruína total, de desespero absoluto. Mas, surpreendentemente, eu não me senti completamente desamparada. A raiva, sim, era imensa, ardendo como fogo em minhas veias, mas a clareza que a verdade trouxe era um tipo de força que eu nunca pensei que teria. Eu não estava mais presa à ilusão, aquela imagem perfeita e irreal de um conto de fadas. Eu estava livre para lutar, para me reerguer, para reconstruir. Fernanda foi meu pilar inabalável, meu rochedo em meio à tempestade. Ela me levou para morar com ela em seu pequeno e vibrante apartamento, um refúgio de cores, criatividade e acolhimento. Ela me ajudou a organizar os documentos legais, a falar com os advogados, a enfrentar a burocracia interminável e as lágrimas que vinham a cada nova descoberta. Minha mãe, que antes me criticava por qualquer desvio da perfeição imposta, agora me ligava todos os dias, com a voz embargada de culpa, remorso e preocupação genuína. Ela se desculpou pela primeira vez em toda a minha vida, por ter me empurrado para uma vida que não era minha, por não ter me ensinado a confiar em meus próprios instintos, em minha própria voz interior. Meu pai, com sua quietude habitual, mas com um apoio silencioso e constante que valia ouro, me visitava. Trazia comida caseira e sentava ao meu lado enquanto eu chorava as lágrimas amargas da traição e da desilusão. O processo legal contra Ricardo foi longo e doloroso, uma via-crucis que parecia interminável. Cada audiência era uma ferida reaberta, um lembrete vívido e cruel da traição e da dor. Mas eu não estava mais sozinha. As vítimas de Ricardo, que antes estavam isoladas em seu desespero e vergonha, agora se uniam, formando uma frente comum, testemunhando contra ele, buscando justiça. A doutora Almeida, a mesma advogada que ajudou Clara a desmascarar Bruno em outra história que eu conhecia, foi quem representou muitas das vítimas, incluindo a mim. Ela era uma força da natureza, uma mulher implacável na busca pela verdade e pela justiça. Ela me mostrou que mesmo nas maiores quedas, há uma oportunidade de reerguer-se com mais força, com mais sabedoria, com mais determinação. Ricardo foi condenado por fraude, estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e outros crimes. A pena foi pesada, e ele perdeu tudo o que havia acumulado com suas mentiras. Seus olhos, que um dia guardaram promessas de amor e cumplicidade, agora carregavam o peso da culpa, do remorso e da punição. O homem que eu amava era, na verdade, um desconhecido, um fantasma do passado. A reconstrução da minha vida foi lenta, meticulosa, tijolo por tijolo. Tive que vender o apartamento, negociar as dívidas com os bancos e os agiotas, trabalhar incansavelmente para reerguer meu crédito, minha reputação. Mas cada passo era um avanço, uma pequena vitória sobre o passado doloroso. Voltei para minha paixão adormecida pela arquitetura de interiores e pelo design, algo que eu amava fazer antes de ser empurrada para a engenharia civil. Fernanda me ajudou a montar meu próprio estúdio criativo, a vender meus projetos para pequenos clientes, a encontrar minha voz e minha identidade novamente. O celular de Ricardo, aquele aparelho que revelou o pesadelo, tornou-se um símbolo para mim. Hoje o meu próprio celular está sempre trancado com as senhas mais complexas, não por desconfiança, mas por um novo senso de privacidade.
de autoproteção e de respeito por mim mesma. Aprendi que a verdadeira transparência não é medida pela ausência de senhas ou de segredos bobos, mas pela integridade das ações e pela sinceridade do coração, pela honestidade nos atos. Minha vida hoje é diferente. Mais simples, mais honesta, mais minha, mais autêntica. Estou longe de ser a filha perfeita que minha mãe sonhava, mas sou uma mulher real, com minhas cicatrizes, minhas dores e minhas vitórias. Tenho Fernanda ao meu lado, uma amizade que a dor e a verdade solidificaram de forma inabalável. Tenho um trabalho que amo, que me permite usar minha criatividade e minha paixão. E o mais importante de tudo, tenho a mim mesma de volta reconstruída, mais forte e mais sábia. Ainda há dias em que a lembrança daquele silêncio ensurdecedor, da notificação piscando em vermelho na tela do celular, da pasta secreta com a senha 73 me assombra, voltando como um fantasma do passado. Mas eu olho para frente, com a cabeça erguida. Aprendi que a confiança é um tesouro inestimável, e que a verdade, por mais dolorosa e devastadora que seja, é a única fundação sólida e duradoura para qualquer construção na vida. Ricardo nunca trancava o celular, e isso, que eu pensava ser um gesto de amor e transparência, era, na verdade, a sua maior arma de engano e manipulação. Mas foi também o seu calcanhar de Aquiles, a fresta por onde a verdade, implacável e redentora, finalmente entrou na minha vida, quebrando a ilusão e me libertando para sempre. O silêncio daquele apartamento que me assustou foi o prelúdio de uma nova e mais honesta melodia para minha existência. Eu perdi um amor, uma vida inteira que eu acreditava ter, mas encontrei a mim mesma, e essa foi a maior vitória de todas, a maior recompensa que eu poderia ter recebido. Aquele dia mudou tudo, mas me deu a chance de finalmente e verdadeiramente viver.